Boas pessoal, hoje traz-me aqui mais um vídeo com uma review de um processador, o Intel Core i5 13600K, neste caso é o KF porque não tem gráficos integrados. Este é o processador mais barato da 13ª geração da Intel, mas ainda assim é super poderoso e poderá ser uma boa escolha para vocês. Este CPU da Intel Core i5 13600KF é um CPU com 14 cores, em que temos 6 cores de performance e 12 threads, e depois mais 8 cores ou núcleos de eficiência energética, o que totalizam 14 núcleos e 20 threads. Tem uma velocidade base um pouco baixa de 2.6 GHz, com uma velocidade turbo de 5.1 GHz, mas depois, como vão ver à frente, a velocidade base é muito superior. Para testar este processador, a ASUS cedeu-me duas motherboards, uma motherboard para memória DDR4 e outra para DDR5. São duas motherboards Z690, são do chipset anterior, mas que funciona perfeitamente e não vão perder grande coisa. As novas motherboards Z790 têm VRMs mais atualizados e, no geral, em relação à motherboard Z690 da mesma categoria, são melhores. Por isso, se tiverem para comprar uma motherboard, apostem na Z790 porque irá ter melhores componentes, mais atualizados e irá ter de certeza suporte mais duradouro. Se já tiverem uma Z690, também não há problema, que vai funcionar praticamente igual a nível de performance, sem grandes alterações. Para além disso, irei também fazer a comparação com o meu sistema, que tem um AMD Ryzen 7 7700X, dos quais eu já fiz aqui os testes ao CPU e à performance em geral deste sistema, que é muito boa, e a nível de preço, se tivermos a considerar uma motherboard DDR5, acaba por ter um preço muito parecido com este 13600K, não tanto o KF, porque o KF é mais barato. Então, a nível de sistemas de testes aqui para o Intel Core i5 13600K, nós vamos ter uma motherboard ASUS TUF Z690 Gaming, com 16 GB de memória DDR4 a funcionar a 3800 megatransferências por segundo, e para refrescar o CPU vamos ter um ASUS ROG Ryujin 240. No caso da memória DDR5 vamos ter uma motherboard ASUS Prime Z690A e 32 GB de memória DDR5 Kingston Fury Beast Renegade a funcionar a 6000 megatransferências por segundo. O cooler do CPU é o mesmo, é o ASUS ROG Ryujin 240. Em todos os sistemas, a placa gráfica utilizada é a ASUS TUF RX 6900 XT OC. É uma placa gráfica muito perto das melhores, é a anterior topo de gama da AMD e a nível de frame rates a 1080p está muito próxima de uma RTX 3090 Ti. Vamos então aqui fazer já os testes e vamos começar aqui pelo Cinebench. E em single core nós vamos ter aqui uma pontuação de 766 para o Intel Core i5 13600KF, 764 para o AMD Ryzen 7 7700X. Todos os outros CPUs vão ter pontuações inferiores, incluindo aqui o anterior topo de gama, o Intel Core i9 12900K, que tem 753. A nível de pontuação single core nós temos isto praticamente empatado entre o Ryzen 7 e o Core i5 13600KF. Depois, passando aqui para multicore, aqui o Ryzen 7 7700X vai estar abaixo do 13600KF. Nós vamos ter aqui 9215 pontos para o 13600KF e 8018 para o 7700X. É uma diferença considerável, que muito tem a ver aqui com os cores de eficiência energética do 13600KF. Em relação ao 12900K, também temos uma pontuação inferior, ficando só o 13600K 1000 pontos abaixo. Em relação ao 11900K, nem vale a pena compararmos. Aquele CPU era um CPU topo de gama, mas a Intel cometeu um erro muito grande quando lançou este 11900K. Depois, no 7-zip, a nível de desempenho total, nós vamos ter aqui um empate praticamente técnico entre o Core i5 13600KF e o AMD Ryzen 7700X, com 130
30.000 pontos e qualquer coisa, a diferença é muito pequena para haver um vencedor aqui. Mas há um vencedor sim, que é o Intel Core i5 13600KF, relativamente ao anterior topo de gama. Realmente aqui houve uma grande evolução da Intel, não só a nível de performance por core, mas com o aumento de núcleos que houve nesta geração. E para terminar aqui os benchmarks de produtividade e desempenho, temos aqui o CPU-Z, que tem uma pontuação de 819 no 13600K em single core, 773 no 7700X e 812 no 12900K. Aqui não se nota um ganho de performance muito grande em relação à geração anterior, mas aqui em relação aos novos CPUs da AMD há um ganho considerável. E depois, em multicore, nós vamos ter também aqui o 13600KF por cima, com 9847 pontos, enquanto o 7700X tem 8.169. Isto são ganhos consideráveis que na prática poderão não se dar conta, mas seja como for, o CPU de entrada de gama da Intel está próximo de um Ryzen 7 7700X, que é um CPU de média gama da AMD. Bastando para isto, para a AMD não ficar tão mal na fotografia, descer ligeiramente o preço do 7700X, porque na minha ótica este CPU da Intel, o 13600KF, apesar de ser um bom CPU e ter muito bom desempenho, está um pouco caro para o posicionamento do CPU relativamente à gama. Passando para gaming, os testes foram feitos todos a 1080p, com as definições em medium ou high. Os testes não foram feitos com as definições no máximo para obtermos aqui uma maior diferença de pontuação nas várias formas. Nós vamos testar aqui o meu 7700X e este Intel Core i5 13600KF com memória DDR5 e com memória DDR4, conforme ASUS me cedeu. Muito obrigado, ASUS, por proporcionar-me aqui este teste. Começando aqui pelos jogos e com o Fórmula 1 2022, e aqui temos Ray Tracing, porque eu não consegui que no meu sistema o jogo rodasse mais do que o refresh rate do monitor, e como funciona a 165 Hz, eu tive que meter aqui as definições por forma a não chegar a esse valor para ser o minimamente fidedignas possível. E então, no meu sistema com o Ryzen 7 7700X, eu tenho aqui 106 frames por segundo, no 13600 e com memória DDR4 temos 98. Aqui eles são muito equivalentes quando estamos a falar em memória DDR5, mas com memória DDR4 há aqui uma grande quebra de performance. No Assassin's Creed Valhalla também temos aqui uma performance muito parecida entre o Ryzen 7 7700X e o Intel 13600KF com DDR5, um com 131 e o Intel com 136, e depois outra vez uma ligeira quebra com DDR4 para o CPU da Intel. E com o Cyberpunk, aqui com as definições em median, que é para termos aqui frames com fartura, vamos ter no Ryzen 7 7700X 227 frames, no Intel 13600KF com DDR5 230 e depois também aqui uma grande quebra com DDR4, vamos ter 205 frames. Continuamos aqui para o Forza e com o Forza vamos ter 207 frames por segundo no CPU da AMD, com DDR5 na Intel temos 212 e com DDR4 208. São margens muito pequenas para determinar um vencedor e no fundo vamos tendo aqui uma perda constante com DDR4, mas em alguns jogos não é muito significativa. Depois aqui no Watch Dogs Legion vamos ter também o CPU da AMD com 150 frames por segundo, o da Intel com DDR5 temos 155, que é mais do que o CPU da AMD, e depois uma grande perda aqui com DDR4, vamos ter 128 frames por segundo, o que é uma perda ainda considerável. E por último, vamos só aqui fazer mais o Shadow of the Tomb Raider, e vamos ter no Ryzen 7 7700X 156 frames, no Intel Core i5 13600KF 154 com DDR5 e 138 com DDR4. E aqui temos mais uma perda em frames quando passamos de memória DDR5 para memória DDR4. E aqui no jogo, este CPU da Intel, o Intel Core i5 13600KF, está muito próximo do CPU do meu sistema, o AMD Ryzen 7 7700X.
são CPUs que proporcionam um desempenho em gaming muito parecido. Eu não considero que haja um melhor ou um pior, são muito parecidos. Há aqui uma grande quebra de frames em alguns jogos quando utilizamos memória DDR4. Estes frame rate foram obtidos com uma placa gráfica de topo, uma RX 6900 XT. Se vocês tiverem uma placa gráfica de gama mais baixa, como uma RTX 3060, uma RX 6600 XT ou até uma RX 6700, não vai haver praticamente diferença nenhuma, quer no CPU da AMD, da Intel, seja DDR4 ou DDR5. Eles vão estar muito próximos porque vocês vão passar a estar limitados pela placa gráfica e não pelo CPU. E se vocês jogarem a resoluções superiores, então ainda menos limitados vão estar e menos vão dar conta das diferenças destes CPUs. Relativamente a frequências, nós vamos ter aqui o Intel Core i5 13600KF com uma velocidade single core de 5100, que é o máximo que a Intel promete, mas um pouco abaixo do CPU da AMD, por isso é que às vezes se notam aqui algumas diferenças de performance nos jogos. O AMD Ryzen 7 7700X tem uma velocidade máxima em single core de 5550 e mantém-se muito perto desta velocidade em gaming. É uma diferença ainda considerável e demonstra ganhos enormes por parte da AMD. Em frequência multicore, também vamos ter aqui uma diferença considerável entre o CPU da AMD e o CPU da Intel e vamos ter aqui uma velocidade máxima com todos os cores de 5300 MHz para o 7700X e 4600 para o 13600KF. Aqui há uma diferença muito grande entre o multicore e o single core por parte da Intel, mas na prática não se reflete nos benchmarks. E depois, a nível de temperatura, um dos contras apontados ao CPU da AMD, que era a alta temperatura que eles atingiam, e no meu caso, aqui com o 7700X, eu atingia 90 graus de temperatura máxima com este cooler, o Asus ROG Ryojin 240, e no caso do Intel Core i5 13600KF atingimos 95 graus. Ainda assim, ficamos 5 graus abaixo da temperatura máxima destes CPUs da Intel, mas se com um Core i5 nós atingimos 95 graus, eu nem quero imaginar o que é que eu iria atingir com este cooler com um 13900K. Iriam ser os 100 graus de certeza com thermal throttling de certezinha absoluta. E aqui, só para fazer uma conclusão assim muito rápida, nós podemos ver que a nível de produtividade o CPU da Intel, e quando estamos aqui a utilizar os cores todos, é melhor, inclusivamente com o Ryzen 7, que seria da gama a seguir. A nível de gaming, eles estão muito próximos um do outro. Tenho a certeza que escolham um CPU ou outro que irão ficar super satisfeitos, seja com esta nova plataforma da AMD, seja com os novos CPUs da Intel. Vocês vão ficar super satisfeitos, seja com um, seja com outro. A meu ver, este CPU da Intel está um pouco caro. Nós estamos a falar do CPU de entrada de gama da Intel para a nova 13ª geração e temos aqui um CPU que custa mais de 400 euros. A versão K com gráficos integrados custa 419. Este CPU seria para comparar com o 7600X, mas aqui em Portugal o preço é muito mais próximo do 7700X que eu aqui tenho, e na minha ótica este CPU não compensa em relação ao Ryzen 7 7700X. A nível de preços eles estão quase iguais, a plataforma acaba por custar muito próximo uma da outra, a não ser que vocês optem pela plataforma DDR4 para os CPUs da Intel, mas na minha opinião vocês estão a gastar muito dinheiro num CPU para depois irem poupar na memória e ficarem limitados com placas gráficas de topo. Este CPU é aconselhado para placas gráficas de média gama, e aí qualquer um destes CPU, incluindo até o Ryzen 7 5800X, vai ficar com um desempenho muito próximo. Para quem vai comprar um computador novo, eu continuo a aconselhar a nova plataforma da AMD, a AM5. É uma plataforma com muito mais futuro, que vos promete muito mais a nível de especificações, muito mais completa. Tem o USB 4, que consegue velocidades muito parecidas com o Thunderbolt e acaba por eliminar essa vantagem que a Intel poderia ter, e no futuro vocês podem trocar de CPU e assim terem um desempenho muito superior. Pessoal, já sabem como é, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar aí nos comentários que eu vou estar sempre pronto a ajudar-vos, e gostem, comentem, subscrevam o canal e até breve.